Que bom que a gente está junto, porque certamente quando nós nos reunimos aqui para louvar o nome do nosso Deus, o nosso Deus na sua infinita bondade, Ele usa desse tempo para abastecer o nosso coração, para fortificar a nossa alma, para fortalecer os nossos pés. Então é bênção para nós estarmos aqui essa noite, amém? Para sairmos aqui cheios, abastecidos. E eu queria que a nossa atenção estivesse nisso, nesse tempo de palavra. Eu tenho certeza que você já orou, nós já lemos as Escrituras, nós já cantamos louvores ao nosso Deus, nós já falamos com Ele, e se nós tivéssemos que sair daqui agora mesmo, a gente já sairia daqui, sem dúvida alguma, de uma forma diferente. A gente já sairia daqui animado, a gente já sairia daqui renovado pelo Santo Espírito de Deus, mas é muito bom saber que o Senhor ainda tem mais para falar e para fazer aos nossos corações. Então é por isso que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, na primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler 3 versículos, do verso 10 ao verso 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 10 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Senhor, a Tua palavra foi lida aqui essa noite, Pai. Tua palavra foi aberta já tantas vezes e nós cremos e confiamos no Teu Santo Espírito para que venha iluminar os nossos corações, para que venha iluminar e explicar a palavra que tantas vezes precisa ser detalhada, explicada para nós, para que o nosso coração venha compreender, para que a nossa vida venha ser transformada de fato, Pai querido. Encontra os nossos corações aqui como uma boa terra, como uma terra fértil. Leva a nossa atenção cativa a Tua presença, de forma, Deus, que tudo em nós esteja voltado para o Senhor e que o Teu Santo Espírito use esse tempo aqui para ministrar as nossas vidas. Nós Te somos gratos pelo privilégio, pela bondade do Senhor que nos faz ser igreja, que nos dá a condição de estarmos juntos para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra. E agora nós clamamos mesmo, Deus, que o Senhor fale conosco, que toda a emoção, todo o intelecto, toda a vontade aqui, Deus, do nosso coração seja voltada para Ti, e que o Teu Santo Espírito ministre na nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, você já se perguntou alguma vez por que alguns momentos e algumas vezes Deus parece demorar tanto para cumprir as suas promessas? Eu sei que talvez essa pergunta ela pode ser um tanto quanto provocadora, e talvez você nunca se perguntou isso de uma forma verbal ou tão claramente, mas talvez você já passou por algum momento em que estava orando por algo e parece que aquela oração era demorada para ser respondida, ou talvez enquanto você aguardava a restauração, às vezes, de um relacionamento perdido, talvez em meio a uma doença, a uma enfermidade, você crendo nas promessas de Deus, orando, buscando, e parece que Deus às vezes demora para dar uma solução, demora para trazer uma resposta. Talvez você já sentiu isso ao contemplar talvez as injustiças desse mundo, do nosso tempo, e talvez até mesmo chegar ao ponto de desejar que Cristo volte logo para colocar todas as coisas em ordem. Mas o ponto é que por vezes talvez a gente fica com esse sentimento, né? Senhor, o Senhor está demorando. Eu estou crendo na promessa. Nós lemos na promessa de Deus, cremos nelas, nos alimentamos delas, frequentamos a igreja, buscamos a palavra, uma vida de oração, mas muitas vezes temos a sensação de que elas caminham num ritmo diferente do que era o que a gente gostaria que acontecesse, né? A resposta de Deus, o agir de Deus, a intervenção de Deus, né? Em algumas situações, circunstâncias específicas, começa às vezes a trazer uma aflição para o nosso coração. E a gente começa a ter esse sentimento
de que parece que Deus está em outro ritmo. E quando a espera se prolonga, nós somos tentados a pensar que talvez Deus se esqueceu, ou talvez Ele está demorando demais. Mas a verdade é, queridos, que essa não é uma pergunta apenas nossa. É bem verdade que séculos antes do nascimento de Jesus, homens de Deus fizeram a mesma pergunta. Os profetas, eles receberam promessas gloriosas. Eles ouviram falar das coisas de Deus, eles eram encontrados pelo Santo Espírito, eles traziam profecia, palavra, revelação para o povo, apontavam para um Messias, escreveram sobre um reino que viria, sobre uma redenção que alcançaria as nações, sobre um Messias que haveria de pisar a terra, e eles contemplavam assim como que se fosse fragmentos de uma história, mas sem conseguir contemplar tudo aquilo que Deus faria. Eles receberam assim vislumbres da salvação que estava sendo preparada, mas eles não conseguiram enxergar o todo da história. Bem, na verdade é que quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, em alguns momentos está tão clara e evidente a imagem de Cristo no texto, que dá a impressão para nós que o profeta só faltou falar o nome de Jesus, né? Em algumas passagens fica muito claro, mas é bem verdade que até para eles não estava completamente claro, revelado, evidente o que haveria de acontecer. E a palavra nos diz que foi por isso que eles investigaram, que eles buscaram, que eles meditaram, que eles oraram, procuraram compreender quando e de que maneira Deus haveria de cumprir aquilo que Ele estava prometendo. Os profetas, eles recebiam a revelação de Deus, a palavra de Deus, eles eram encontrados pelo Santo Espírito de Deus, e ali eles tinham a palavra de Deus para o povo, mas não por isso eles se acomodavam com isso, falavam assim, a palavra vem, né? Então eu posso, não preciso nem preparar o sermão, vou chegar no púlpito e o Espírito Santo vai vir e eu vou falar o que está na vontade de Deus. Não, não era bem assim. Nem no Antigo Testamento isso acontecia. Os profetas, eles buscavam entender, né? E é justamente nesse ponto aqui que Pedro nos conduz no texto que a gente tem diante de nós. A gente precisa entender esse contexto da carta. Pedro está escrevendo aqui para cristãos que estavam espalhados por diversas regiões na Ásia Menor, irmãos que viviam em meio a lutas, a perseguições, em inúmeras dificuldades. Eram homens e mulheres comuns que não tinham uma influência política, que não tinham prestígio social, muitas vezes marginalizados por conta da fé. O tempo e as igrejas que receberam as cartas de Pedro, era uma carta circular, né? Então ela passava por igrejas diferentes. Era um povo que estava sendo até ameaçado, né, pela sua fé. Era um povo até que sofria uma perseguição, que tinha medo inclusive de morte. Sabia que ia dormir naquela noite, mas talvez, pode ser ali que o imperador, alguém ali poderia arrombar a porta e levar eles cativos. Enfim, viviam sob esse medo, sob essa perseguição. Gente que talvez estivesse já sem forças para confiar nas promessas de Deus, sem forças talvez para esperar que de alguma forma Deus ainda haveria de fazer algo bom diante daquela situação. Senhor, talvez o Senhor não tem mais como solucionar isso aqui, está ruim demais, o cenário ficou muito complicado. Mas é muito bom a gente ver, queridos, como que desde o início da carta nós percebemos o apóstolo Pedro trabalhando para construir neles um profundo senso de pertencimento. A gente percebe aqui, a gente está bem no começo do capítulo 1, né? A gente está aqui nos versículos entre 10 e 12, mas desde o início da carta a gente pode perceber que Pedro tinha uma intenção de construir neles uma identidade, de mostrar que eles eram um, assim como o tema da nossa igreja esse ano, de que eles pertenciam a um reino. E ele começa desde a sua saudação, lembrando a eles quem eles eram, e essa palavra encontra morada na nossa vida também. Quando Pedro faz a saudação para as igrejas, ele fala que eles são eleitos pela graça, que eles são peregrinos, forasteiros no mundo e participantes da obra de um Deus triuno. Depois, mais para frente, os versos 3 até 5, ele fundamenta essa identidade, evidenciando aonde está a segurança do povo. Vai mostrar que eles foram regenerados para uma viva esperança, que eles possuem uma herança que é incorruptível, reservada nos céus, e eles estão caminhando, mesmo em meio a essas perseguições, a esse cenário tão difícil, tão complicado, eles estão caminhando, sendo guardados pelo poder de Deus. E ali Pedro então aponta para o futuro. Fala assim, olha quem vocês são eleitos, vocês são alcançados por uma obra de um Deus triuno, vocês são mantidos pela graça, e vocês têm essa herança, guardados por mim, pelo próprio Senhor, né?
olhando para o futuro, mas ele não negligencia também o tempo presente. Ele não é um pregador que fala assim, olha, está tudo muito ruim, mas vamos colocar os olhos só na glória e aqui seja o que Deus quiser e vamos passar pelo tempo ruim assim mesmo. Não, ele olha para também o tempo presente, não negligenciando as lutas, o cansaço, a perseguição. E dos versos 6 até o 9, ele nos lembra que até a perseguição, a dor, o sofrimento, é um dom de Deus, é um dom estranho, mas vem ministrar o nosso coração, porque queima as falsas esperanças, porque o sofrimento que aqueles irmãos passavam, as lutas, as perseguições, vinham a queimar as distrações como um fogo purificador, assim como na nossa vida hoje também. Quando a gente passa por lutas, tribulações, sofrimentos, isso aí é necessário nas mãos de Deus. É o próprio Deus, na verdade, usando as tribulações, as provações, para depurar a nossa alma, a nossa vida. E nos lembra do nosso verdadeiro lar e esperança. Então, paradoxalmente, as dificuldades da vida realmente aprofundam a nossa fé. Ela vem para fortalecer a fé, e Pedro vem tratando tudo isso na carta até aí. Fé essa que deve ser mais do que intelectual, mais do que a gente conhecer, do que a gente saber, do que a gente responder perguntas, mais até mesmo do que o emocional, porque é bem verdade que é possível que em algum culto, que em algum momento, uma reunião de oração, um tempo você em casa, a gente pode ser tomado de emoção, por vezes, e chorar de verdade, quebrantado pelo pecado, e se alegrar com a alegria da salvação, mas a fé ela vai além dessa emoção, porque aquela emoção momentânea, ela pode ir e vir, né? Ela pode passar, mas Pedro fala sobre uma fé que alcança os nossos afetos, e por isso ela precisa ser experimentada, por isso ela revela um valor inestimável, e nos conduz ao verdadeiro amor e deleite. E aí ele chega no verso 10, e aí Pedro faz algo muito interessante. Depois de ele olhar para o futuro, dele falar dessa herança incorruptível, depois ele apontar para frente, daquilo que nós estamos sendo guardados para contemplarmos lá na frente, depois ele falar sobre o presente, sobre o porquê passamos pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas dúvidas, pelos medos, e de que tudo isso está servindo como instrumento nas mãos de Deus, para tratar o nosso coração, para aprofundar a nossa fé. Ele agora nos convida a olhar para trás. Ele olha para o passado e, na verdade, ele nos leva para dentro de uma grande história de redenção. Aquele povo que estava sendo perseguido, aquele povo que talvez já tinha perdido a esperança, falando assim, poxa, parece que nós aderimos à fé de Cristo Jesus e tudo ficou pior, tudo ficou mais difícil, tudo ficou mais complicado. Agora Pedro fala assim, olha, a história que vocês estão entrando, a história que vocês fazem parte, é uma história muito maior, e ele vem nos mostrar que a salvação que nós recebemos, ela não começou conosco, ela não começou agora, nós fazemos parte de uma história muito maior, muito antes de nós existirmos, muito antes da igreja existir, muito antes do nascimento de Cristo, Deus já estava conduzindo todas as coisas para este momento, e é isso que ele vem falar aí, e ele aponta para a grandeza da salvação que nós recebemos. Eu queria falar sobre isso essa noite. Eu queria apontar, eu queria aprender com o apóstolo Pedro, juntamente com aqueles irmãos que sofriam, juntamente com aqueles irmãos que viviam uma vida comum, assim como nós hoje, que tinham os mesmos medos, talvez até maiores em algumas circunstâncias, as mesmas dúvidas, que talvez por vezes pensava que Deus estava demorando para cumprir algo, para responder algo, talvez passando por tempos em que flertavam com a ideia que Deus os havia esquecido naquela condição. Eles foram convidados a contemplar a grandeza da história que eles faziam parte. E nós somos convidados a contemplar isso aqui essa noite. Pedro deseja que aqueles cristãos compreendam algo que também nós precisamos compreender. A salvação que nós recebemos, ela é muito maior do que nós imaginamos. Ela ocupa o centro da história da redenção através dos séculos de promessas, e ela é tão extraordinária que os próprios anjos contemplam maravilhados a obra de Deus. A gente leu isso aí no versículo 12. E por isso, queridos, ao olharmos para esse texto, fica evidente para nós essa grandeza dessa salvação. E o primeiro aspecto dessa salvação que eu queria destacar para nós, que está ali do verso 10 até o verso 11a, é que esta grande salvação que nós recebemos, ela é o mistério que os profetas buscaram compreender. Depois de falar sobre a salvação que eles já possuíam, sobre a esperança que sustentavam as suas vidas e sobre a fé que era aperfeiçoada pelas provações, o apóstolo Pedro agora ele deseja que aqueles irmãos compreendam que a graça que eles haviam recebido não era algo improvisado,
não era algo circunstancial. A fé em Cristo Jesus não era algo que estava começando ali agora para eles, ainda que estivesse na vida deles chegando ali agora, porque as igrejas ali que receberam essas cartas circulares ali, né, as cartas de Pedro, eram formadas sim por alguns judeus, mas eram formadas por muitos gentios. A gente já meditou em algum momento e lembramos disso agora, de que muitos desses cristãos estavam ainda além das fronteiras das missões paulinas. Então gente que para eles o cristianismo tinha de fato acabado de começar, acabado de acontecer. Pedro vai mostrar assim, não é algo recente, não é algo improvisado, não é algo circunstancial. Pelo contrário, a salvação da qual agora desfrutavam ocupava o centro dos propósitos de Deus desde os tempos antigos. Estava sendo anunciado de geração em geração. E a palavra que Pedro usa ali é muito interessante, porque ele diz assim, né? Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que estava destinada a vocês. E ele vai repetir essa expressão algumas vezes, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Até aí, por enquanto. Queridos, nós temos aqui já de cara uma passagem que a gente pode contemplar uma eloquência muito bonita e muito boa entre Novo Testamento e Antigo Testamento. Como que cumpre-se aqui algo claramente. O apóstolo está dizendo assim, tudo aquilo que os profetas estavam pesquisando, tudo aquilo que eles estavam anunciando, tudo aquilo que movia a vida deles, que fazia com que eles ansiassem por algo, esperassem, eles ouviam a palavra de Deus, eles recebiam a palavra de Deus e o coração deles fervilhava por mais, por entender as coisas de Deus. Tudo aquilo está sendo contemplado aqui. É isso que Pedro está falando, está sendo cumprido. Vocês estão contemplando aquilo que os profetas ansiavam por ver, aquilo que eles estavam assim com sede, tomados, investigando. Ele está dizendo que a salvação, a redenção foi o tema das pesquisas, das lágrimas, do suor, do esforço dos profetas, e agora essa salvação está presente como cumprimento. Ou seja, os seus leitores têm o privilégio de estarem vivendo no tempo do cumprimento de promessas antigas, e isso serve para nós aqui hoje também. Nós somos aqueles que olhamos a história do outro lado, que sabemos de toda a revelação de Deus, de todo o amor de Deus, da graça de Deus. Nós sabemos quem é aquele servo sofredor que haveria de vir, e que veio, que é Cristo Jesus, que se entregou numa cruz, que derramou o seu sangue em nosso favor. E sem dúvida alguma isso tinha um significado especial para aqueles cristãos que estavam dispersos pela Ásia Menor. Como eu disse aqui, muitos deles eram convertidos gentios, e talvez eles imaginassem que a sua história com Deus tivesse começado apenas quando eles ouviram o Evangelho. Mas Pedro deseja mostrar que eles faziam parte de algo muito maior. Eu e você, meus irmãos, nós participamos de algo muito maior. A fé que nós professamos, ela não surgiu ontem, ela não surgiu agora, ela não entrou. Talvez você está aqui na igreja e você não veio de um berço familiar cristão, talvez você é o primeiro cristão na sua casa, na sua família. Esse evangelho, essa salvação, toda a obra que aconteceu para que o evangelho chegasse até você, para que o Espírito Santo de Deus alcançasse o seu coração, ele está sendo construído na história. Essa é a história do próprio Deus. É Deus se movendo ao longo dos anos, é Deus se movendo ao longo da história. E queridos, o que chama mais atenção nossa aqui nesse momento, pensando sobre esse mistério que os profetas buscavam compreender, é a forma como Pedro descreve essa busca. Ele fala assim que eles indagaram e inquiriram e que estavam investigando atentamente. E as palavras que Pedro usa aqui para trazer esses termos de investigação e de inquirir, eu não vou arriscar aqui pronunciar no grego, né, porque é um grego assim muito refinado meu aqui, né, mas são palavras que são quase como que sinônimos umas das outras, e o significado dessas palavras implica assim num considerável esforço intelectual, num considerável esforço diligente, uma análise atenta dos fatos escritos, visando chegar a uma conclusão lógica. Pedro está falando e está usando um termo aqui que era usado como aquele cão de caça que fareja, sabe, que ele tenta assim investigar nos detalhes, que ele vai atrás de tudo. E ele está dizendo que os profetas faziam isso. E quando eu leio isso, eu fico imaginando e pensando assim, Isaías, né, por exemplo, terminando ali uma das suas profecias, um dos seus escritos, falando sobre, como eu já citei aqui, o servo sofredor, e perguntando assim, quem será que é esse homem, né?
Quando que Deus vai cumprir isso? O que Ele vai fazer com isso? O que Deus tem nessa totalidade? Como que eu gostaria de ver isso? E é interessante que quando a gente olha para um deles, quando a gente olha, por exemplo, para a história de Daniel, a gente tem um dos exemplos mais claros dessa realidade. Porque embora Daniel tivesse recebido visões extraordinárias da parte de Deus, ele não se acomodou com aquilo. Isso desmistifica muito como a gente olha os profetas do passado, né? Pelo contrário, Daniel, ele continua examinando as Escrituras. Lá em Daniel capítulo 9, no verso 2 até o verso 3, a gente vê que diz assim o texto: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Olha que interessante, Daniel, que era aquele que orava, que era aquele que recebia a palavra de Deus, que era aquele que passou uma noite na cova dos leões, ele estava lendo Jeremias, ele estava lendo os profetas, ele estava estudando, ele estava buscando a palavra de Deus, ele estava buscando entender, ele estava buscando conhecer ainda mais do que aquilo que Deus estava falando, do que aquilo que Deus estava dizendo. E Pedro ainda afirma que era o próprio Espírito de Cristo que estava neles, revelando essas verdades, dando testemunho antecipado dos sofrimentos e das glórias do Messias. E queridos, entender, portanto, que a grandeza da nossa salvação é um mistério que os profetas buscavam compreender, deve nos ensinar algumas coisas. E a primeira das coisas que isso alerta ao meu coração é que nós precisamos ter fome e expectativa da palavra de Deus. Quando a gente percebe a grandeza da salvação a qual nós fazemos parte, quando nós percebemos a grandeza da história a qual nós fomos alcançados, deixamos de olhar simplesmente para a nossa história, para o nosso dia a dia, para as respostas que a gente quer, para as resoluções daquilo que a gente está buscando, a gente percebe que a gente faz parte de algo muito maior. O exemplo dos profetas aqui me constrange a dizer assim: você precisa ter mais fome e mais expectativa acerca da palavra de Deus. É impossível olhar para essa postura dos profetas no Antigo Testamento sem a gente ser confrontado com isso. Eles possuíam apenas fragmentos da revelação, e mesmo com apenas fragmentos, mesmo com apenas algumas partes da revelação de Deus, eles investigavam com diligência. E nós, irmãos, nós possuímos a revelação completa das Escrituras. Nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance, e muitas vezes nós nos contentamos com um conhecimento superficial de Deus. Nós nos contentamos assim: eu vou na igreja, faço isso aqui, e Deus está demorando para responder as minhas orações, e Deus está demorando para cumprir as promessas, e a gente não busca ser ávido na palavra, conhecer. E talvez essa seja uma das perguntas que esse texto nos faz essa noite: se os homens que contemplavam apenas as sombras daquilo que viria demonstravam tamanho zelo pelas promessas de Deus, quanto mais nós que contemplamos o cumprimento dessas promessas em Cristo, deveríamos amar, estudar e valorizar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é uma das coisas que nos torna um. Se nós não tivermos apreço pela palavra, a gente pode parecer que a gente é um no nosso ajuntamento, a gente pode ter algumas características de unidade em alguns ministérios e em algumas coisas comuns da vida da igreja, mas bem na verdade, um dos grandes fatores que nos faz um é a palavra de Deus. É a sã doutrina, é conhecermos a palavra de Deus, é sabermos do que Deus fala, quem Ele é, através do conhecimento das Escrituras. E que exemplo que esses homens nos dão, que esse exemplo desperte em nós esse amor renovado pelas Escrituras. Amém? Nós precisamos amar a palavra de Deus. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto aqui nessa parte, é que o Espírito Santo de Deus sempre esteve ativo no mundo e está até agora. Às vezes isso pode passar desapercebido por nós, mas enquanto eu lia um dos comentaristas falando sobre esse texto, um homem chamado William Barclay, ele diz assim, que em qualquer lugar que os homens entreveram a beleza, em qualquer lugar que captaram a verdade, em qualquer lugar que tiveram ânsias de Deus, ali estava o Espírito de Cristo. E o Novo Testamento tantas vezes fala sobre isso, fala sobre o Espírito de Jesus com o povo no deserto, fala sobre o Espírito de Jesus falando com o povo no Antigo Testamento, assim como fala conosco hoje. Então, quando nós às vezes flertamos com essa ideia de que talvez Deus está demorando para cumprir, Deus está demorando para responder, nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente no mundo. Ele não é um Deus que criou o mundo, criou as suas leis, deu corda no mundo e deixou agora ele acontecer, e está lá sentado no trono e falando, puxa vida, olha lá o fulano.
Está errando de novo. Poxa vida, olha lá a ciclana, meu Deus, como ela é ansiosa. Já pensou que Deus pequeno, né? Que Deus fraco para fazer isso? Nosso Deus não é esse Deus. Nosso Deus é um Deus que está ativo, presente na sua criação. Ele não só criou, mas Ele sustenta, Ele está próximo, e é maravilhoso ver isso. Nunca houve tempo algum, em nação alguma, em que o Espírito de Cristo não estivesse impulsionando os homens a buscarem a Deus, guiando-os para que pudessem encontrá-lo. Ainda que às vezes a gente demore para isso, ainda que às vezes os nossos olhos estejam tampados em alguns momentos, o nosso ouvido possa estar surdo, às vezes nós interpretamos mal, mas Deus jamais abandonou o seu povo. Desde o princípio da história da redenção, o Senhor esteve falando, revelando, conduzindo e preparando todas as coisas para a chegada de Cristo. É isso que os profetas estavam inquirindo, buscando, e era o Espírito de Deus com eles, fomentando isso no coração. A gente precisa aprender com isso, queridos. A gente precisa lembrar, a gente precisa alimentar fome, expectativa pela palavra de Deus, um amor renovado pelas Escrituras, mas lembrarmos constantemente que o nosso Deus é presente. Amém? O nosso Deus está presente na nossa vida, Ele está presente nas circunstâncias, nas situações, na igreja, na sociedade, no tempo de hoje. Nós não podemos perder isso de vista. Nós vivemos esse tempo marcado por uma pressa, nós queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas olhar para uma passagem como essa nos lembra que nós podemos sempre confiar na fidelidade de Deus, porque Deus tem trabalhado. Então a grandeza da nossa salvação, queridos, a salvação que nós recebemos, ela era o mistério que os profetas esperavam, buscavam, mas ela é também, em segundo lugar, a obra que Cristo veio realizar. A resposta do apóstolo para o que esses profetas buscavam e queriam e estavam tão sedentos para entender, está no verso 11, ele diz assim, que eles investigando atentamente o qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, né, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão o quê? O testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Olha que interessante, Pedro ele resume toda a obra da redenção aqui, tudo aquilo que os profetas estavam ansiosos para receber, ansiosos para entender, ansiosos para perscrutarem, ele resume em duas expressões, os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiram. Em outras palavras, aquilo que os profetas buscavam compreender, não era apenas um acontecimento histórico, não era uma transformação política apenas, ou uma restauração nacional em Israel, mas o centro de toda a revelação divina era uma pessoa, que era Cristo Jesus, que era esse que nós sabemos a quem, porque Ele veio. Desde o princípio Deus estava apontando para Cristo. Ao lermos, queridos, o Antigo Testamento, nós percebemos que essa expectativa, ela está presente em toda parte. Em todo momento a Escritura ela aponta para esse Cristo. Ela vai apontando, ora ela vai falando sobre os sofrimentos, ora ela vai falando sobre a glória do Messias, né? E tinha essas duas profecias a respeito do Mestre, né? Mas o centro das Escrituras nós precisamos ter em mente que não somos nós. O centro das Escrituras não é Israel, não é a igreja, mas é o próprio Cristo. Toda a história da redenção caminha na direção de Jesus. E é exatamente isso que Pedro deseja que aqueles leitores, aquele povo que sofria, aquele povo que flertava com o esquecimento, aquele povo que talvez estava angustiado, achando que eles estavam abandonados, isolados, que eles se lembrassem disso, que a história não era sobre eles. Olha, a grandeza da nossa salvação está nessa obra que Cristo veio realizar. E nós não podemos perder isso de vista enquanto nós caminhamos, enquanto nós aguardamos pela sua segunda vinda, enquanto nós aguardamos uma resposta de uma oração. E é interessante que esse resumo que Pedro faz, ele reúne, né, quando ele fala dos sofrimentos e da glória, ele reúne algumas profecias diversas, né? Por exemplo, quando a gente lê lá Isaías 53, antes do nascimento de Jesus, a gente vai ver que Isaías fala ali sobre o sofrimento do Cristo, né? Ele fala que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, que Ele foi moído pelas nossas iniquidades, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Mas ao mesmo tempo, em algumas palavras a gente vê a exaltação desse Cristo, como nos Salmos, por exemplo, Salmo 16 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente.
E ainda o salmista no Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Os profetas, eles contemplavam essas verdades e buscavam compreender como que elas encaixariam, né? Não é à toa que houve uma confusão. A gente vê que quando Jesus ressuscita, né, no caminho lá para Emaús, ele vê ali alguns discípulos caminhando e tristes, né? Porque eles esperavam e confiavam e lembravam apenas daquilo que apontava para a glória do Messias. E Jesus vem explicar que o Messias haveria de passar por sofrimentos. E percebam, queridos, que aqui há uma ordem estabelecida para a obra de Deus. E é isso que a gente também deve aprender. Olhando para a grandeza da nossa salvação, olhando para essa história maravilhosa, a qual é a história do próprio Deus, do que nós fazemos parte, e percebemos essa grandeza, essa obra maravilhosa na obra que Cristo veio realizar. Nós entendemos que aqui existe uma ordem estabelecida. O sofrimento, inclusive de Cristo, não era um acidente no plano de redenção, mas era essencial. Até mesmo quando Jesus fala sobre isso, né, e fala que haveria de morrer, tem um dos momentos que o próprio Pedro, né, veja Pedro escrevendo isso, apontando para os sofrimentos de Cristo também. Foi aquele que nos evangelhos, quando Jesus fala sobre que ele haveria de ser capturado, haveria de sofrer, haveria de morrer, ele é o primeiro que fala assim: não, isso não vai acontecer, né? Eu não vou deixar, Senhor. E aí Jesus chega até a falar para ele assim: aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque os sofrimentos eram necessários, não foi um acidente. A cruz, ela não representava uma interrupção na missão de Jesus, mas era o caminho através do qual a glória seria alcançada. Os sofrimentos viriam primeiro e a glória viria depois. A humilhação precederia a exaltação. E é justamente aqui que esse texto ganha uma importância extraordinária, tanto para os primeiros leitores da carta, como para nós também. Gente que sofria, gente que talvez sofre. Talvez alguns daqueles irmãos estivessem começando a pensar que tinha algo errado. Afinal, eu pertenço agora ao povo de Deus, por que eu estou sofrendo? Eu pertenço ao povo de Deus, ao Cristo, aonde levou as minhas dores, aonde as minhas iniquidades e tudo, mas eu ainda sofro, eu ainda tenho tantas lutas, e parece que Deus está em silêncio em tantas coisas. Eles poderiam pensar sobre isso, mas Pedro responde apontando para Jesus, e em essência, é como se ele estivesse dizendo assim: olhem para o caminho percorrido pelo próprio Salvador. Cristo sofreu e foi exaltado. A igreja, ela não está percorrendo uma estrada diferente daquela pelo qual o Senhor caminhou. A gente não pode olhar para os sofrimentos da vida presente, irmãos. Se talvez você tenha passado por um tempo difícil, se talvez você já passou, ou talvez haverá de passar. Nós estamos aqui, né? A vida é ao vivo, né? Como dizia o reverendo Davi, né? Eu gostava dessa expressão que ele dizia. A nossa vida é ao vivo, a gente está aqui em carne e osso. As coisas acontecem, as lutas vêm, né? Os momentos difíceis vão, mas os sofrimentos a gente tem que olhar a partir da própria obra de Cristo. O caminho que nós percorremos é o caminho que o próprio Jesus percorreu. E essa verdade, ela continua necessária para nós, né? Até os dias de hoje. Muitas vezes nós avaliamos a fidelidade de Deus pela circunstância que nós estamos vivendo. Quando tudo parece caminhar bem, nós acreditamos facilmente nas promessas de Deus, nas palavras, em que Deus é bom o tempo todo. Porém, quando surgem as dificuldades, nós somos tentados a pensar que Deus nos abandonou e que seus planos falharam. Mas a cruz nos ensina totalmente ao contrário disso. Justamente quando Jesus foi preso, julgado, crucificado, ali estava havendo a concretização desse plano maravilhoso. Ali estava havendo a remissão dos nossos pecados. Aquilo que parecia fracasso era a redenção. Aquilo que parecia ser o fim, na verdade, era o cumprimento perfeito dos propósitos eternos de Deus. E por isso, esse texto aqui nos convida a olhar para além das circunstâncias imediatas. Esse texto aqui faz com que a gente olhe muito além do que só a nossa vida, do que só as nossas crises, só a nossa semana, só o que a gente tem para fazer, só o que a gente tem vivido no tempo de hoje. Ele nos convida a elevar os nossos olhos e olhar para uma história muito maior, olhar para uma obra muito maior e descansar o nosso coração nessa fidelidade. E descansar o nosso coração naquela palavra de Paulo, de que se o nosso Deus entregou o seu próprio Filho, não haveria Ele de nos dar muito mais e todas as outras coisas. E por isso nós devemos e podemos confiar, nós podemos descansar na certeza de que Ele continua conduzindo todas as coisas segundo a sua perfeita
vontade. Mas Pedro ainda não conclui o seu argumento. Se os profetas anunciaram essa obra de Cristo, e Cristo veio e realizou, resta ainda uma pergunta: quem são os destinatários dessa graça? E é exatamente essa resposta que a gente encontra no verso 12. E aqui nós contemplamos mais um ponto da grandeza da nossa salvação, que ela é sim o mistério que os profetas buscaram entender, ela é a obra que Cristo veio realizar, mas em terceiro e em último lugar, ela é o privilégio que agora pertence à igreja. Eu acho muito interessante esse versículo, queridos, porque por várias vezes ele repete assim, que os profetas eles estavam fazendo, inquirindo, buscando, sofrendo, podendo perscrutar, conhecer, buscar, farejar, tentar entender a revelação de Deus, não para eles mesmos, mas para a igreja, para eu e para você. Pedro está sendo direto com aqueles irmãos em Cristo Jesus e conosco aqui hoje, dizendo como que se os profetas prepararam uma mesa para que a gente viesse se alimentar dela. Depois de mostrar que os profetas anunciaram essa salvação e que Cristo veio ao mundo para realizar, Pedro chega a esse clímax do argumento. E tudo o que foi dito até aqui prepara o terreno para essa declaração extraordinária. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Olha só que interessante, hoje de manhã, o reverendo Juarez citou, que a angiologia, a gente não fala muito, mas de vez em quando a gente lê algo sobre os anjos aí na palavra de Deus também. Mas queridos, certamente aqueles cristãos dispersos por ali, depois dessa afirmação, certamente produziam um profundo encorajamento no coração deles naquele dia, e deve produzir no nosso coração também hoje. Nós devemos nos lembrar mais uma vez de quem eram os destinatários dessa carta, que era um povo sofrido, e que nós aqui também hoje somos receptores dessa palavra. Pedro desejava que eles enxergassem as suas vidas a partir de uma perspectiva completamente diferente, completamente acima da circunstância que eles estavam passando. Ele vai dizer que os profetas do passado estavam servindo a eles. E é uma dimensão interessante disso aqui, pensar que Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos outros homens dedicaram as suas vidas no ministério da palavra, anunciaram promessas, enfrentaram perseguições, suportaram rejeições e permaneceram fiéis ao chamado recebido. Entretanto, fazendo tudo isso, sabendo que não era um cumprimento que eles haveriam de ver, mas servindo a nossa igreja hoje, servindo as gerações futuras. Essa é uma verdade, sem dúvida alguma, extraordinária. Aqueles que homens viveram sustentados por promessa, nós vivemos contemplando essa promessa, podendo acessá-la, podendo ser participantes dela. Eles olhavam para o futuro, nós olhamos para ela concretizada, e nós devemos então, se eles estavam buscando, se eles estavam tão ávidos com esse evangelho, isso precisa estar aquecendo o nosso coração também. É exatamente isso que Pedro desejava que os seus leitores compreendessem. A salvação que receberam não era pequena, não era algo comum, algo secundário dentro dos planos de Deus, mas estavam vivendo um momento para o qual toda a história da redenção apontava. E nós vivemos isso aqui hoje. Isso tem que nos animar, irmãos. Isso tem que fazer com que a gente olhe para a nossa vida de uma forma diferente. E Pedro ainda conclui e acrescenta dizendo assim, coisas que os anjos anelam perscrutar. A palavra utilizada também por Pedro aqui, ao falar que os anjos desejavam, anelavam por ver isso, transmite a ideia de alguém assim esticando o pescoço, transmite a ideia assim de alguém querendo dar uma olhada, perceber de longe ali, alguém que quer ver uma cena que é muito fascinante. É isso que Pedro está falando, que os anjos, a ideia é impressionante. Os anjos que contemplam continuamente a glória de Deus, que executam as suas ordens, que testemunharam a criação do mundo, presenciaram grandes atos do poder divino ao longo da história. Entretanto, quando olham para a obra da redenção realizada em Cristo Jesus, até os seres celestiais ficam maravilhados. Será que nós não devemos também nos assombrar com isso, queridos? Será que talvez nós temos perdido de vista o assombro da maravilha que pertencemos a Cristo Jesus? Toda essa obra, essa história que fazemos parte. Eu sei que no dia a dia da nossa vida, nós somos, às vezes, convidados a
jogar a nossa atenção, a dar a nossa atenção para tantas coisas corriqueiras. E talvez isso vai tomando lugar no nosso coração, o dia a dia, a rotina, os afazeres, o trabalho, os estudos, a família, os filhos. E dinheiro que falta, dinheiro que sobra. Dinheiro que sobra acho que não é problema, né? Mas, pode ser também, né? Mas tantas coisas, e isso vai amontoando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, de uma forma que às vezes a gente perde de vista o assombro da história que a gente faz parte. Quem nós somos, o que nós vivemos hoje, por quem nós fomos alcançados, o tamanho do amor, da graça revelada por esse Deus, isso tem que estar acima de toda e qualquer coisa. Os primeiros leitores da carta de Pedro eram um povo que passava por um momento em que o império, quando encontrava cristãos, eles queimavam em praça pública simplesmente para iluminar as ruas. Eles pegavam os cristãos e costuravam dentro de pele de animais para jogar para os leões, para eles não apenas morrerem, mas para ser um entretenimento, né? Uma coisa bárbara, assim, uma coisa terrível. Mas Pedro escreve dessa forma para que o coração daqueles irmãos possa olhar por cima dessa história presente, por cima desse tempo presente e se maravilharem com a grandeza da salvação, porque ela é um privilégio que pertence a nós, que deve encher o nosso coração, e isso continua para hoje. Quando nós compreendemos isso, as nossas lutas presentes precisam ser colocadas em perspectivas. Nós continuamos enfrentando dificuldades, a gente não fecha os olhos para isso, assim como aqueles primeiros irmãos também, mas nós passamos a enxergar a nossa vida dentro de uma história muito maior. Nós não somos pessoas isoladas, tentando sobreviver em um mundo difícil, mas nós somos participantes da obra mais gloriosa que Deus está realizando na história. Uma obra que começou antes da fundação do mundo, foi consumada em Cristo, e até os anjos dão uma esticadinha no pescoço para contemplar essa obra tão fascinante. Queridos, a salvação que nós recebemos, ela é tão gloriosa e extraordinária, que ela deve moldar completamente a forma como nós enxergamos a nossa vida. Nós devemos viver à altura dessa graça que nós recebemos, colocar toda a nossa esperança naquele que jamais falha em cumprir as suas promessas. E talvez você chegou aqui essa noite, olhando aí apenas para o capítulo atual que você tem vivido. Talvez as lutas, as incertezas e as perguntas do presente momento que você está passando estejam ocupando aí demasiadamente o teu coração, o horizonte da tua visão. Mas a palavra de Deus nos convida hoje a levantar os olhos e a enxergar algo muito maior. O nosso Deus continua escrevendo a sua história, amém? Ele revelou a sua graça e o seu amor por nós. E se Deus conduziu séculos de história para cumprir a sua promessa em Cristo, nós podemos descansar na certeza que Ele continuará conduzindo todas as coisas. E até lá, queridos, nós devemos viver pela mesma fé dos profetas, sustentado pelo mesmo Jesus e unidos pela mesma graça. Amém?